Estamos ao vivo no terceiro capítulo da série Marcos do Envelhecimento. Para quem não conhece, é uma série que a gente criou que vai rolar toda sexta-feira para discutir com diferentes especialidades médicas a respeito do que é envelhecimento normal e o que é patológico, o que tem a ver, está relacionado com doenças que poderiam ser evitadas. Então hoje eu vou conversar com a Giovana, que é a dermatologista, especialista também em cabelos, né? Dermato e tricologista. E eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade para tirar todas as dúvidas e também se preparem aí para manter uma pele, uma cutis, assim, bem saudável, cuidada, rejuvenescida e também tudo sobre cabelos, é o que a gente vai falar. Tá por aí, Gi? Pede autorização para entrar. Oi, pessoal, vamos lá, entrando todo mundo. A gente gosta de pontualidade aqui, né? Pra também não somos brasileiros, não. E, gente, vai mandando coração aí pra gente, ajuda no engajamento, porque a gente precisa de audiência para fazer essa sociedade viver com mais qualidade de vida. Ela precisa se planejar, não é? Olha lá, Madri, manda um oi pra Madri. Olá. Peraí, solicitação. Doutora Giovana está entrando. Peraí. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? E E aí, aí? eu gostaria que você se apresentasse, então, para esses nossos telespectadores que não te conhecem, ou alguns até te conhecem, mas enfim. Eu não me apresentei, né? Na verdade, quem não me conhece, eu sou a doutora Poliana, eu sou médica geriatra e criei esse projetinho aí, por isso hoje a minha convidada é a Giovana. Diga. Vamos lá. Meu nome é Giovana de Moraes, eu sou médica, eu faço dermatologia, mas a minha especialidade dentro da dermatologia é tricologia, a parte que trata cabelos, as doenças do cabelo, do couro cabeludo, né? E eu gosto muito de uma abordagem bastante integrativa, porque a gente sabe que nada adianta a gente fazer tratamento. Eu não estou falando só da parte dermatológica, ou da parte de cabelos, mas não adianta fazer um tratamento se você não tem um corpo saudável, né? Ninguém vai responder bem a um tratamento se não está saudável. Então, acho que nisso a gente tem a mesma filosofia, né, Polly, para abordar o paciente, né? Acho que todo o congresso, né? Não importa se você tá. Bom, é porque eu sou geriatra, mas como eu tenho essa pegada mais da preventiva, de cuidar mesmo da saúde com um olhar assim ali na longevidade saudável, né? Eu vou para congresso de nutrologia, de gineco e todas essas especialidades elas estão focando muito isso, né? Sobre o estilo de vida que é importante para tentar diminuir os hábitos inflamatórios, que na verdade é o que geram as doenças da atualidade, que mais limita o ser humano, né? Não é aquela coisa mais que se morria com infecção ou doenças agudas. Hoje a gente vê que as pessoas elas estão vivendo mais, mas um tempo maior de vida com limitação, com dor, com prejuízo funcional, enfim. E aí, qual é o feijão com arroz assim do seu consultório atualmente? Então, hoje você não faz mais dermatologia, você só cuida do couro Não, eu cabeludo? faço, eu trato a parte estética ainda, tenho bastante paciente, mas eu tenho tido um enfoque maior na parte de doenças dos cabelos, do couro cabeludo, na parte capilar mesmo, né? E tem bastante procura, né? Que No meu bastante consultório, pelo procura menos, e senhora. não tem tantos profissionais voltados para essa área especificamente, né? Então, todos os dermatologistas, todos os profissionais que tratam pele, tratam também cabelo, né? Sabem tratar, mas que vão estudar mais a fundo e que se especializam mais nessa área são menos, né? Então, é uma área que tem bastante procura e, graças a Deus, a gente é uma área que eu gosto muito e a gente tem bastante resultado positivo, né? E até falando dessa parte integrativa que você estava falando, há alguns anos atrás eu fui fazer uma pós-graduação em nutrição. Uhum.
porque eu senti uma necessidade muito grande de entender a parte nutricional, a parte de como funcionava o nosso organismo, da parte de absorção dos nutrientes, a parte de inflamação, o que que a gente podia fazer para melhorar, né? Então, desde então, eu tenho uma convivência muito grande com nutricionistas e a gente troca a gente conversa muito sobre isso assim, é isso que agora você está falando, que cada vez mais tem sido falado em congressos, em palestras, para mim já é uma coisa que há muito tempo eu tenho essa abordagem por acreditar mesmo que isso faz muita diferença para o paciente, né? Sim, com certeza. E hoje você atende em São Paulo? Conta pra gente Não, como. hoje eu estou atendendo só em Americana, né? Eu atendi em São Paulo até o início da pandemia. Depois, com essa parada, essa quebrada, eu fiquei mais quietinha por aqui. Tava ficando muito cansada para cuidar da pessoa aqui também, né? Então, É, com tô certeza. atendendo só aqui. Ah, Mas então. eu faço atendimento online, então eu acabo atendendo gente do Brasil todo e até de fora. Eu tenho paciente até de fora, então Ah, então não maravilha. deixei de atender meus pacientezinhos daí, não. Ah, bom, então vamos começar com aquilo que eu prometi, né? Tipo, no inicial, o assunto, a série é Marcos do Envelhecimento. Eu queria saber de você, assim, o que que é o normal? Vamos começar pela pele, né? Que a gente vai falar de pele, cabelo e tal. O que que é normal no envelhecimento da pele? O que que a gente pode fazer para retardar o envelhecimento da pele? Assim, que você costuma orientar os seus pacientes? Vamos lá. Quando a gente vai amadurecendo, na verdade, a gente nem gosto da palavra envelhecimento, porque se a gente for olhar, a gente começa a envelhecer aos 24 anos, ninguém é velho aos 24 anos, né? Então, a gente começa a ter um processo de decréscimo de algumas proteínas no nosso organismo. Então, a gente começa a ter uma diminuição na produção do colágeno, da elastina. Com isso, a gente começa a ter os primeiros sinaizinhos de envelhecimento. Então, a gente sai daquele ápice da juventude e começa a entrar numa linha decrescente, ainda que bem devagarzinho, ainda que bem, graças a Deus, bem lentamente. E por isso que eu digo que hoje o tratamento preventivo ele começa lá atrás, ele começa com 20 e poucos anos mesmo. Nos primeiros sinaizinhos, começou a sorrir, fez uma ruguinha em volta do olho, sentiu, né, que tem paciente que começa o cabelo branco muito cedo. Minha irmã começou com 18 anos a apresentar canice, que é os cabelinhos brancos, né? Então, nos primeiros sinais, a gente já começar a buscar alguma prevenção, uma orientação que seja, para a gente entender o que, que de melhor a gente pode fazer para que a gente consiga passar por esse processo de envelhecimento bem. Eu costumo brincar com meus pacientes que envelhecer é um privilégio, né? Não é todo mundo que tem a possibilidade de envelhecer. Mas ficar velho é uma opção. Então, É, a gente pode envelhecer sem ficar velho, a gente pode envelhecer com muita saúde, achei tá? interessante você falou, porque geralmente eu pego muito em saúde muscular, né? Porque eu vejo como as pessoas hoje têm a limitação funcional. Então, na musculatura, a gente fala que o envelhecimento começa ali no o ápice com 30 anos. 30, 35. Na pele, pelo que você falou, é até um pouco antes. Pouquinho Então, antes, um pouquinho antes a gente já começa a ter uma perda. É claro que é bem pouquinho, é o iniciozinho disso, mas isso mostra o quanto é importante que os jovens já comecem com um hábito saudáveis, né? Tanto de skincare, de cuidados com a pele, quanto de alimentação, quanto de cuidados com o estilo de vida, desde cedo, né? e isso, assim, né? Quando a gente envelhece, existe a gente chama na geriatria, né, de heterogeneidade do envelhecimento, porque o mesmo indivíduo, os vários sistemas, eles vão envelhecendo em velocidades diferentes, né? Diferente. E assim, claro que em indivíduos diferentes, às vezes você pega duas pessoas da mesma idade, um parece ser muito mais jovem do que o outro, então tudo bem, normal, mas mesmo no mesmo indivíduo, entre os sistemas diferentes, o envelhecimento também tem uma velocidade diferente. Então, como que a gente poderia notar esses sinais iniciais de que já está ocorrendo o envelhecimento para poder, de repente, usar de algumas estratégias para retardar isso com relação à pele? Então, na pele, a gente começa a ver manchas,
Então, talvez um dos primeiros sinais seja o melasma, né? O melasma, a gente até pouco tempo atrás atribuía ele somente à cor de pele, radiação, né, solar e luz, e fator hereditário, né, hormonal. Hoje a gente sabe que ele está bem além disso, né? Que tem interferência também do processo de envelhecimento, do estresse oxidativo, né, da produção de radicais livres que acontece ali. Então, ele pode ser um dos primeiros sinais, né, de iniciozinho do envelhecimento da pele, Que são as tá? manchinhas. Aquelas manchinhas que a gente tem, a gente conhece muito ela como as manchinhas da gravidez, mas ela não acontece só na gestação, né? Então tem pessoas que nunca nem tiveram filhos e tem muita mancha. Sim. Mas são aquelas manchinhas amarronzadas, né? E que aparecem mais nas áreas que têm mais exposição ao sol, normalmente mais na bochechinha, né? No nariz ou até em cima dos lábios, tá? Uhum. O É, que que a gente pode pode aparecer em fazer? qualquer área do rosto. Mas tirando isso, as rugas, Tirando isso, as ruguinhas, né? Normalmente as primeiras ruguinhas que a gente nota são as do quando a gente sorri, são aquelas ruguinhas perto dos olhos, né? Então a pessoa começa a sorrir e começa a fazer uns pezinhos de galinha ali, em volta dos olhos. Então essas são as primeiras ruguinhas que a gente observa. E algumas pessoas começam a notar também um aumento do sulco nasogeniano, né? Um aumento desse bigodinho chinês sim, que elas dizem. É. conheço. Mas eu costumo dizer que para mim isso não é um sinal de envelhecimento, não no paciente tão jovem, tá? Isso para mim é muito característica individual. Ela vai ser mais pronunciada lá quando a gente vai ter uma perda de gordurinha, uma flacidez mais pronunciada, bem lá para frente, tá? Eu já acho que tem mais a ver com envelhecimento. E quais são assim as estratégias que a gente pode já começar a fazer para não aparecer essas manchas ou tentar diminuir essas marquinhas de expressão? E Tem alguma vamos lá. Se o Aí a gente vai. colágeno, queria que você Sim, comentasse aí a gente vai. daqui, acho que todo mundo aqui quer saber. O colágeno bioral Vamos funciona chegar no colágeno. ou não funciona? Vamos chegar no famoso colágeno, no controverso colágeno, né? É. Quando a gente fala de prevenção, a gente também tem que ter essa abordagem sistêmica, né? Então a gente sempre começa com um bom estilo de vida, né? Uma pessoa que consegue controlar um pouco os níveis de estresse, né? Envolvido cortisol, uma alimentação saudável. Né? Então, quando eu falo em alimentação saudável, parece que a gente está falando muito do mesmo, né? Ai, todo mundo fala isso, mas vamos lá, por que que na dermatologia a alimentação saudável é tão importante? Porque o açúcar, e aí quando eu falo açúcar, não é só guloseima, doce, bala, o carboidrato em excesso, principalmente os processados, né? Os fast foods da vida, os industrializados. Ele promove um processo chamado glicação no organismo. A glicação é quando a glicose se liga a uma proteína. E quando a gente está falando de proteína, a gente lembra que colágeno e elastina são proteínas. E quando a glicose se liga a essas proteínas, ela promove um processo que a gente conhece como glicação. E a glicação, o que que é? Ela é um endurecimento, é um enrijecimento dessas fibras de colágeno e de elastina. E aí a gente vai ter uma pele menos elástica, menos flexível, uma pele com envelhecimento aumentado, uma velocidade de envelhecimento muito pronunciada. É uma pele que vai ter uma flacidez acontecendo mais cedo. Ela vai também ter uma predisposição à formação de radicais livres aumentado, que também pronuncia mais rapidamente esse envelhecimento, tá? Uhum. Então, quando a gente fala em reduzir a ingestão de açúcar, a gente não está falando só de emagrecimento ou de saúde corporal, musculatura, não é isso. A gente também está falando na pele, no cabelo. Então, interfere em tudo isso daí. A aplicação, ela faz tudo isso daí. Então, nada adianta a pessoa estar lá tomando colágeno, tá tomando vitamina, fazendo procedimento para estimular colágeno e tá se entupindo de açúcar em casa, porque ela tá batendo e assoprando, né? Então, não tem muito sentido isso. Eu acho Então, que eu sempre trato eu vou cortar, porque eu ouvi você falando, aí eu lembro que eu atendi uma paciente que era cabeleireira, ela era bem vaidosa, assim. E aí ela falou assim, e ela tinha um diabetes bem descompensado. E aí ela, ai, doutora, aí falou, né, super mal aderente, assim, mas ela falou assim, olha, que os ossos e o diabetes que se dane, desde que a minha pele fique esticadinha. Tipo, então, assim, a pessoa realmente não tem esse discernimento, né? Essa noção. E, Porque a pessoa e às só tá vezes a gente preocupada fala com o isso e a pessoa assusta, né? Que ela não tinha ideia.
Ela fala, meu Deus, e agora, né? Eu vou ter que parar de comer doce? Não. Se a gente passar, eu falo que tudo que a gente faz a maior parte do tempo define a gente. Então, se você na maior parte do tempo come saudável, na maior parte do tempo evita esses alimentos, não tem nenhum problema você no final de semana comer um macarronado, ou comer um docinho na casa do namorado ou na casa da mãe. Não, não vai acontecer nada, tá? Mas se a gente precisa pensar quando vai consumir esses alimentos ou comprar esses alimentos que ele não é a melhor escolha para a gente se a gente quer envelhecer bem, né? Além disso, para a gente não ficar presa só no açúcar, né? Além disso, uma rotina de exercícios físicos. Hoje a gente tem estudos mostrando que a atividade física, principalmente a musculação, ela estimula colágeno, E que tá? E o não estimula pessoal colágeno só na musculatura, não. Colágeno na pele, né? Então, você quer ter colágeno, não adianta ficar em casa assistindo televisão, né? Você tem que fazer um pouco de exercício físico, um pouco de musculação, não precisa, né, ficar sarada, forte, não é não, isso. é que eu já Mas ouvi assim, manter. mas, ó, fez Botox, não vai fazer musculação, que o Botox sai tudo. Tipo, Não. O Botox vai sair de qualquer jeito, o Botox não dura muito, tá? tem Botox a gente esse pode problema. fazer. Vamos lá, idealmente 3 vezes ao ano, mas pelo menos 2, tá? Uhum. Mas assim, se você deixa de fazer a musculação, você tem outras perdas. Então é tudo questão de escolha. Toda vez que você escolhe uma coisa, você abre mão de outra, né? Sim, O exercício físico é o equilíbrio. O exercício físico não precisa ser em alta intensidade, que o que vai consumir o botox é você pegar muito peso, você faz careta para levantar muito peso, né? Então não precisa ser com esse tipo de esforço, né? Pode ser mais suave e com uma rotina mais controlada, mas uma rotina mais consistente. constante. É a constância que é o segredo do negócio, né? Uhum. Bom, então vamos lá. Então, exercício físico estimula colágeno na pele também do rosto, também ajuda a manter a gente menos envelhecida. Uhum. A proteção solar, que todo mundo sabe, né? Evitar o sol. E um detalhe que eu gosto de falar, principalmente quem está preocupado com envelhecimento, que as pessoas têm um mito, que eu acho que hoje é um grande mito, que a gente tem bastante estudos que mostram que isso não é realidade, mas que proteger do sol com bastante filtro solar vai diminuir a absorção da vitamina D, né? E não é bem assim. A gente não precisa de tanto sol para absorver vitamina D. Um pouco de sol que você toma nos braços é suficiente para você absorver vitamina D. E é 10 minutos por dia, não precisa ser um sol muito forte. A gente Sim. toma muito mais do que isso, dirigindo, andando na rua, saindo do trabalho para ir almoçar e voltando, para buscar filho na escola e voltando. Então a gente não precisa se preocupar no país que a gente vive tão solar em faltar vitamina D por falta de exposição ao sol. A gente tem hoje uma deficiência grande de absorção de vitamina D, tá? Mas ela está bem relacionada ao nosso estilo de vida, né? É Então, fechado, né? É a gente fechado fica muito completamente fechado. fechado, a gente está desconectado da nossa essência, da natureza, né? E o estresse e muitas vezes uma alimentação ruim que não ajuda na absorção dessa vitamina D, né? Outras disfunções. Então, você sabe que você precisa, qualquer suplemento que você vai ingerir, você precisa de uma boa absorção a nível intestinal. Você tem lá um paciente inflamado com uma microbiota alterada, não adianta você estar suplementando, você está dando suplemento para ele, mas ele não está absorvendo, né, como deveria. Então, tudo isso, quando a gente fala em estilo de vida, alimentação e hábitos saudáveis, até para a gente poder fazer um tratamento que seja eficaz para o paciente nesse nível, A tá? pessoa, Então, proteção solar, senão pode usar depois filtro solar. paga caro no procedimento para estimular colágeno, o estilo de vida não é compatível, vai falar que é o tratamento que é ineficiente. Exatamente. E pode usar filtro solar e deve usar filtro solar. Se você tem propensão a ter manchinha e está preocupada com envelhecimento, o filtro solar com cor, ele é bem interessante nesses casos. A gente tem que usar uma quantidade de filtro solar boa, não adianta você passar um pinguinho de filtro solar e achar que está protegido. Então, eu costumo dar a medida do dedo, né? Põe a cobrinha aqui do filtro solar, dois dois dedos, um para cada lado, mas a gente pode passar um no rosto todo, esperar secar um pouquinho, aplicar outro. Eu costumo explicar para os pacientes usar 2 medidas do dedinho aqui do filtro sem cor e a última passar o filtro com cor. Assim a gente economiza mais no filtro que é mais caro, né, que é o filtro com cor, e dá Uhum. uma proteção, e ele é mais normalmente um pouco mais pesado. Então a gente dá uma proteção sem pesar muito, sem ficar com aspecto de maquiagem, né? E é verdade que É, tem que ficar repondo de 2 em 2 horas?
Depende, se você estiver exposto ao sol direto, se você for pedreiro, ou for um educador físico que fica no sol o dia inteiro, ou você faz venda na rua, precisa. Mas hoje a gente tem até brumas que são incolores, que você faz simplesmente assim e você repôs o filtro solar. E, Então é muito fácil. e é Funciona, confiável de se funciona, usar? confiável, É um funciona, spray? funciona. É um spray, é uma bruma. Ela é Ah, uma bruma seca, sabe? Não vai molhar você, não vai te nem derreter sua maquiagem, nada disso, tá? É claro que ela não dá aquela proteção toda de barreira física de um filtro com cor, mas ela vai reativar a ação do seu filtro. e Então é aquele bem de interessante. pancake também funciona? Também pode ser o pó, pancake, aí ele já vai dar até uma proteçãozinha física de barreira, né? Que é bem interessante. Porque se ficar passando o filtro em si, o creme, a sensação que eu tenho é de que a pele começa a ficar oleosa, Aí assim. a bruma funciona bem. A bruma você dá aquela espirradinha assim, ela já vai dar uma proteção, né? Tem Ou confio a bruma. desses, tem uma marca boa dessa bruma aí? Então, sem conflito de interesse, que eu saiba aqui no Brasil só existe uma, né? Ah, Que é, se eu não me engano, é da Mantecorp, tá? Mantecorp. Se eu não me engano, é da Compre em Mantecorp. Espero que eu não farmácia. esteja enganando, senão eles vão me bater. Não, tá ótimo, ótima dica. Já adorei essa. Eu vou deixar aqui no bloquinho de notas. Agora, mais uma coisa que eu queria saber, já que a gente tá falando do envelhecimento da pele, e água termal? Ajuda? Água termal ajuda. E sabe por que que ajuda? Porque, falando nas manchas de novo, tá? A gente sabe que a ação térmica, então o calor, então você entrou num carro que está quente, que estava parado no sol, mormaço, ele também pode manchar a pele, tá? Então, você andar com uma água termal na bolsa, de preferência geladinha, sai de casa, pega ela na geladeira e anda com ela para ela estar mais fresca durante o dia. Você dá uma espirradinha, você vai baixar um pouco a temperatura da pele. Então você, né, Mas diminui aí essa ação térmica. valeria a hidratação? Tipo, só de. Se for pela. Bom, vamos falar, a nível de hidratação, a hidratação é pequena, tá? Ela tem uma ação calmante, então, para uma pele que está muito ressecada, com aquela ardênciazinha, uma pele que está fazendo procedimento, um paciente está usando ácido, ela é bem interessante. Ela tem uma ação calmante, refrescante, e ela principalmente abaixa a temperatura da pele, então ela diminui aquela ação térmica, que também pode ser responsável por piorar manchas, né? A Ah, gente está mas falando do melasma. então aí é mais para peles mais Para o sensíveis, né? envelhecimento, não Não. especificamente, tá? Ah, tá. Nem para hidratação. Para hidratação hoje, para mim, é o ácido hialurônico. Então, hoje a gente tem bastante fórmulas com ácido hialurônico que são bem interessantes para hidratação. Nada ainda bateu o ácido hialurônico a nível de hidratação. Inclusive, os estudos mostram que o ácido hialurônico consegue reduzir um pouco essa glicação que a gente estava falando, né? Falou, e Hum, agora que eu já comi muito açúcar, que eu já tenho muita glicação? Hidrata com ácido hialurônico, né? Já ajuda um pouquinho. E entendi. controla a alimentação. Ah, Além da proteção solar, quando a gente fala em prevenir envelhecimento, um skincare adequado, né? Quando eu falo em skincare adequado, é que assim, um creme hidratante pesado, que pode ser ótimo para sua mãe, às vezes ele é muito oleoso para sua pele. Né? Um creme que é mais levinho para uma pele oleosa, às vezes para uma outra pessoa que tem a pele mais ressecada, não vai dar hidratação adequada. Né? Um uhum. ácido para uma pele mais sensível tem que ser um ácido mais levinho, tem que ser, a gente vai sempre optar por um tipo de ácido menos irritativo. Tem pessoas com a pele bem resistente que a gente consegue usar ácidos mais fortes, até precisa por causa do excesso de oleosidade, poros mais dilatados. Então, Uhum. o que a gente busca fazer na consulta é adequar tanto ao que o paciente precisa, a pele dele, as características e as necessidades, quanto ao bolso, tá? Porque existe um mito muito grande de que tratamento dermatológico é caro, mas eu até outro dia gravei um Reels dando várias opções baratinhas com menos de R$ 20, porque tem, Aham. tá? Então não vale desculpa de eu não vou fazer não porque é caro ou porque não funciona. Agora, quando a gente fala em skincare, por melhor que seja o produto mais caro, que seja o produto, o ácido, o hidratante, o filtro solar, a gente tem que ter uma noção do que ele pode fazer pela nossa pele, tá? Uhum. Quando a gente fala em skincare, a gente está falando em cuidado, em manter um sistema regulado, em manter um equilíbrio de uma coisa que está boa, ou até melhorar um pouquinho a condição de uma coisa que está um pouco oleosa, uma pele que está com um pouquinho de poros dilatados, ruguinhas muito finas que a gente consegue melhorar com a hidratação, com o uso de um ácido, mas a gente não vai conseguir reverter um envelhecimento de forma importante, ou evitar esse envelhecimento, pior ainda, fazendo uso de skincare só.
tá? Então, para isso, é muito importante os procedimentos. E hoje, os procedimentos feitos no consultório, eles são preventivos também. Então, por que que uma paciente com 25, 30 anos já busca fazer um bioestimulador de colágeno? Porque ela quer ter uma poupança de colágeno. Porque a partir do momento que ela começa a ter a perda, ela vai fazendo a poupança, vai guardando um pouquinho e vai fazendo uma reposição. Por que que ela começa a fazer um botox muito cedo? Porque ela vai evitar que aquela dobra, estica das ruguinhas faça a quebra do colágeno e deixa que aquelas ruguinhas fiquem marcadas de forma mais permanente. Então, ela consegue envelhecer e chegar lá aos 70 anos sem uma ruga marcada. Então, a gente consegue envelhecer muito bem esses pacientes. A gente tem visto aí hoje as celebridades, né, que têm feito esses procedimentos já há bastante tempo, como estão envelhecendo bem. A gente olha a Jennifer Lopez, a gente olha a Hailey Bailey, e a gente vai vendo como elas estão envelhecendo bem, né? Como é que chama uma? Eu acho que eu vi até no seu Instagram, era Jane Fonda, que tem 80 Ah, anos. Anne. sim, ela é incrível, mas É Anne? é uma pessoa que sempre se cuidou muito. E aí a gente fala em alimentação, em exercício físico, né? E cuidados com a pele, sempre foi uma pessoa que se cuidou muito. Então, assim, a gente vê que existe uma diferença realmente no envelhecimento de quem começa a fazer esses cuidados mais cedo e de quem vai buscar um tratamento na hora que já está com a pele muito flácida, com rugas, com manchas, com rugas mais marcadas e com uma flacidez importante. A gente consegue melhorar esse paciente? Consegue. Mas é claro que se a gente começa a tratar, né, antes, a gente vai evitar que esse envelhecimento chegue nesse ponto, né? Então, Então, assim, só pra gente dar uma resumida no que a gente falou bastante aqui de pele, né? É, tem a parte, então, para retardar, então, o envelhecimento, então seria a... Gente, me deu um branco aqui que eu vi umas mensagens aqui. Gente, pode ir deixando as mensagens que daqui a pouco a gente responde, tá? é que você olha para lá e se perde aqui. Alimentação, exercício físico, proteção solar, os procedimentos, né? Resumindo, né? E uma skincare adequada. E o Então, aí a skin gente fez a pele, é tá? basicamente a hidratação através de cremes, a hidratação via oral, de E repente oral, manter ali uma né? água termal para peles mais Sim, sensíveis sim. e o E protetor aí, daqui a solar. pouquinho eu vou falar do colágeno. A gente pode falar do colágeno agora, né? A gente pode falar do Podemos. colágeno, né? Daqui a Tá. pouco a gente... O colágeno ele é um nutracêutico, ele é um suplemento, tá? Então, ele é um alimento funcional, a gente chamaria assim. Mas hoje, os estudos com colágeno, eles mostram que ele sim tem uma ação interessante, mas a gente tem que entender bem, alinhar a expectativa que a gente tem que ter com o colágeno, tá? O colágeno hoje que a gente sabe, os estudos melhores com colágeno são de molécula pequena. Então, são os colágenos que a gente chama de tipo 1, mas são os nanopeptídeos de colágeno, são aquelas moléculas menorzinhas. Vou dar um exemplo aqui de um nome que todo mundo conhece, o Verisol, tá? Que é interessante. A gente sabe que ele vai ter uma ação principalmente de hidratação e de efeito antioxidante, né, na pele. Então, com isso, ele consegue retardar um pouco o processo do envelhecimento. Ah, Mas alinhando isso, é um produto bom? Ele vai melhorar a hidratação, ele vai melhorar a ação do seu filtro solar, porque ele vai ter uma ação antioxidante importante, e ele vai reduzir o envelhecimento muito rápido. Porém, ele não vai fazer efeito de colágeno lifting na pele. Então, ah, quem ah. está investindo em colágeno, achando que não vai precisar fazer procedimento e que não vai envelhecer, que não vai cair, que vai ficar assim, está jogando dinheiro fora, tá? Então, ele é um bom Não produto, a é questão seguro. do lifting, mas ele serve como um preventivo. E aí, para você Ele não... vai fazer, ele junto com todas as outras coisas que a gente falou, não sozinho, isoladamente, ele não tem esse poder, mas ele seria a cerejinha do bolo, vamos colocar. Para quem está fazendo tudo isso, ele seria a cerejinha do bolo, um plus, tá? Para retardar o processo de envelhecimento. Ele não vai impedir, vai precisar, né, fazer os procedimentos, vai precisar continuar fazendo todas as outras coisas, mas ele vai dar um degrauzinho a mais para quem está fazendo ele, Mas também tá? não existe assim um... A pessoa consegue... É perceptível ou é algo Não, muito... não. O efeito é Talvez bem na pequeno. hidratação. Talvez a gente perceba uma melhora da pele, porque a pele vai ficar mais hidratada, vai ficar com um pouco mais de viço, né? Então, talvez o que os pacientes reparam de melhora seja mais devido a isso do que a próprio efeito tensor. Ele não tem um efeito tensor na pele, propriamente dito, tá? Então, alinhando isso,
ele é um bom produto, mas se a pessoa vem para mim e fala, olha, eu não tenho dinheiro para fazer nem a skincare e eu quero fazer algum procedimento, eu preciso tomar colágeno. Então, assim, não precisa fazer tudo isso. A gente tem um mundo perfeito e a gente tem um mundo possível, né? Então, a gente vai sempre buscar o que é mais importante e alinhar ali com o paciente o que é que vai ser mais vantajoso, né? É, aquilo de sempre, né? Sempre com informação adequada, porque às vezes a gente compra, eu vi, a gente sai pegando dicas e dicas na internet, acaba usando informações assim meio desencontradas e acaba gastando muito dinheiro, mas na verdade não tem um direcionamento, não tem um segmento. E aí eu acho que E aí você viveu aquele assim, eu gastei muito dinheiro, mas eu não vi resultado. Sim, mas que resultado você estava esperando? Então, eu gosto muito de alinhar isso com o paciente, sabe? O que que você espera com isso? Então, se você está esperando que vai comprar um creme de R$ 300 porque ele vai te rejuvenescer, você vai jogar dinheiro fora. É melhor comprar um de 50, que talvez tenha um efeito parecido com aquele, um pouquinho inferior, né? E fazer os seus procedimentos no consultório, né? E você vai ter um resultado melhor. exatamente, porque você tem que ter uma métrica do antes e do depois, né? Aí nada a ver com pele, mas vira e mexe, chega o paciente no consultório e fala, doutora, cloreto de magnésio faz bem? Aí eu falei, depende. Pra quê? Ah, pra tudo. Não, pra tudo não faz bem. Pra Tipo, tudo você não. tem resistência de... Nem para tudo, nem para todo mundo, né, Nem pra Juliana? tudo. Mas nem para tudo, nem para todo mundo. Mas... Só que as pessoas realmente elas compram assim uma ideia fantasiosa e ilusória, daí às vezes você não sabe nem por onde começar, né? Mas enfim, eu acho que em todas as áreas, todas as especialidades a gente passa por isso. Bom, bora mudar então. Vamos falar um pouquinho do cabelo, que é o que eu gosto Isso, de falar. isso que eu ia falar. Vamos mudar aí e falar um pouco Vamos mudar um pouquinho o foco, vamos para os cabelos. para os cabelos. O que que faz envelhecer o cabelo e quais são os sinais de envelhecimento, né? Tirando assim o óbvio que é o cabelo branco, né? Uhum. Que todo mundo, É. às vezes até antes dos 25, que você falou, a sua irmã já tinha cabelo branco com 18 anos, Porque, e não é. é mais uma questão genética aí, não tem relação Sim, é mais genética porque a gente vê pacientes com 60 sem cabelo branco, né? Então assim. é incrível isso, né? Bom, o cabelo branco, falando nisso, sinais, né? Primeiro, os sinais de envelhecimento dos cabelos. A gente tem basicamente 3 sinais de envelhecimento. O cabelo envelhece, o cabelo muda em várias fases da vida, a gente vai ter alterações dos cabelos, tá? Porque o folículo, ele é vivo, a parte viva do cabelo é o folículo, né? Que está ali dentro do couro cabeludo. Então, a gente tem que pensar o seguinte: durante o envelhecimento, a gente vai ter perda de colágeno e elastina, também no couro cabeludo. E esse colágeno, ele também faz um ancoramento do folículo. Então, obviamente, que ao perder colágeno ali, você tendo uma perda do ancoramento, você já vai ter alterações na produção do fio ali. Tá? Então, com o envelhecimento, a gente vai tendo acúmulo de radicais livres ali, né? E esses radicais livres, hoje a gente sabe que são os principais responsáveis pela canice, que é o cabelo branco, tá? Então já é um dos sinais de envelhecimento. E a gente vai tendo alterações na textura desses fios, que a gente nota muito, principalmente na mulher depois da menopausa, né? Que a textura do fio fica diferente. O paciente fala, meu cabelo tá mais seco, tá mais opaco, né? Tá com uma textura diferente. E a gente vai tendo textura até mesmo na forma do cabelo. Então, o cabelo era liso, ficou ondulado, era ondulado, ficou mais cacheado, ficou mais crespo, tá? Então, a gente também tem essas alterações. E mais na idade mais avançada, Lelê a gente chegando, vai gente, tendo também. meu namorado. E aí, quando a gente tem uma idade mais avançada, mais no avançar da idade, a gente também vai tendo um afinamento dos cabelos. Então, a gente também vai tendo um processo de afinamento dos fios. Então, a gente vai ficando com cabelos mais ralinhos, tá? Por causa desse afinamento. Que isso é do envelhecimento, isso é fisiológico, tá? Isso Não, não eu chega a ser uma sei. doença. Muita É. paciente, doutora, meu cabelo tá caindo. Aí eu falo, então. Não tanto a queda, tá, Poliana? A queda do cabelo, a gente tem, por causa do ciclo capilar, a gente tem queda a vida inteira. A queda mais pronunciada, ela pode estar relacionada, a queda é um sintoma, não é uma doença. Então, ela pode estar relacionada a um monte de coisa. Ela pode estar relacionada a uma alteração de alimentação, uma alteração de hormônio, um hormônio que ela começou a tomar ou parou de tomar, uma doença como a Covid, a dengue, que dá muito fluvitelógeno, tá? É uma perda de peso muito pronunciada, a paciente que resolveu
Não, só, então, na verdade, esse afinamento não está relacionado com queda. O cabelo ele Não fica a mais queda, fino, não, a mudança da textura do cabelo mesmo, tá? Ele fica mais fino. mas ela não. Agora, a queda pode estar relacionada a outros fatores, então a queda precisa ser investigada. Então, Mas ela queda pode estar sendo uma. não é normal do envelhecimento. Não necessariamente, você tem queda a vida inteira, tá? Se tem uma queda aumentada, começou a cair mais, a gente precisa ver. Vou dar um exemplo de algumas coisas que chamam atenção e acende luzinha pra gente. Uma queda muito grande, né? Daquela que você começa a juntar bolos de cabelo na hora do banho. Normalmente é devido ao eflúvio, mas a gente precisa avaliar se esse eflúvio está sendo provocado por, sei lá, foi um Covid que a pessoa teve, já passou, tudo bem. Mas do ponto de vista geral, como que tá ela? Ela está com anemia, ela está com alguma deficiência importante de vitamina B12, de vitamina D, ela está com alguma alteração na tireoide, ela tem alguma outra alteração que vai impedir com que esse cabelo recresça com normalidade, porque isso é uma troca rápida dos fios, e se o paciente está saudável, ele vai recrescer o cabelo. Hum. Agora, quais são as situações onde isso não acontece? Além dessas deficiências que eu citei, é um paciente que tem uma alopecia androgenética, que tem uma calvície. Então, às vezes, começa essa queda muito pronunciada por uma outra causa, mas aí ela vai abrir o quadro da calvície, né, que a paciente já tem e que é geneticamente determinada, né? E aí começa a ter realmente um afinamento importante dos cabelos e uma diminuição da quantidade de fios. Então, a gente vai tendo menos cobertura de cabelos. No homem, a gente sabe que é a entrada e aqui a coroa, que é mais afetado, mas na mulher é essa faixa toda da frente aqui. Então, imagina uma tiara, toda essa parte da frente. Então, quando a gente começa a ter uma rarefação importante, um afinamento importante nessa região, provavelmente pode ser uma calvície que está começando. E aí, quanto antes a gente intervir, a gente consegue recuperar mais esses folículos. Eu brinco com os pacientes que tempo é cabelo, né? E, Então, não deixar passar. e o diagnóstico é de você avaliar mesmo, ou Avaliar. A gente mas avalia com. A gente faz o exame, né? Que é a tricoscopia, que é um exame de aumento, onde a gente coloca o aparelhinho lá e vai ver o fio com grande aumento. Eu mostro o paciente na televisãozinha lá. E tá vendo? Olha só a espessura desse cabelo e olha desse. Tá vendo como tá diferente? Tá vendo que esse cabelo tá afinando? Ele é mais fininho na raiz do que ele é na ponta? Então, isso é por causa desse processo, tá? E o paciente entende bem, porque ele vendo, ele consegue entender bem o que está acontecendo, né? É mais factível, né? Você está enxergando o que está acontecendo. Outra coisa que a gente tem visto muito, que está muito frequente, é uma doença chamada a alopecia frontal fibrosante, né? Que é uma perda dos fios, a gente vai perdendo os fios e ela é cicatricial, ou seja, ela não recupera, a gente vai perdendo daqui para trás. Então, é como se a testa fosse aumentando. A gente perde cabelo só aqui na frente. Né? O paciente fala, nossa, minha testa está aumentando, né? não tem E, como e aí recuperar. a gente não consegue recuperar o que perdeu, mas se a gente identifica no começo, a gente consegue parar, brecar. Então é bem importante que o paciente entenda que isso não é uma coisa normal, tá? Ele pode cursar junto com perda de sobrancelha e com algumas pátulazinhas como se fossem umas bolinhas, às vezes até pigmentadas no rosto, tá? Como se fosse parecer uma acnezinha diferente, tá? Então é bom o paciente prestar atenção nisso. Qualquer desses sinais, ou seja, qualquer queda de cabelo anormal, fora do normal, qualquer coisa diferente, sabe? Não, não vai, É, não toma uma vitamina, não faz, não procura tratar por conta própria, não usa tônico de salão, porque pode ser uma coisa mais grave que você está perdendo a chance de tratar e recuperar e interromper o processo antes, né? Então, entendi. E para tentar retardar, então, esse processo de afinamento dos fios, ou, né, e o envelhecimento capilar, enfim, o que daria para a gente fazer? com relação ao afinamento, que é fisiológico, a gente não tem ainda muito estudo mostrando como que a gente consegue intervir, porque como são fatores que são individuais, igual a gente falou no começo da live, né? Cada paciente envelhece de um jeito. Ele não está determinado que com X anos ele vai começar a afinar. Então, é muito difícil a gente fazer um estudo controle para mostrar quando isso começou e como que a gente interviu, se isso conseguiu interferir, tá? Mas como a gente faz qualquer prevenção, a gente sabe que pode postergar um pouquinho isso, o acontecimento disso. A gente não vai conseguir impedir o envelhecimento da pele, né? Nem do cabelo, mas a gente consegue atrasar e fazer com que ele seja um pouco menos complicado, assim, para a gente lidar com ele. Mas tem coisa que Então, pode em casa? né?
Tem coisa que a gente já pode ir fazendo em casa, assim. Pode, tem coisas que a gente pode fazer em casa, por exemplo, voltando a falar no estresse oxidativo, diminuir o estresse, né? Vamos colocar a vida da gente andando num ritmo, porque assim as pessoas falam, é impossível controlar estresse. Não, não é impossível. A gente consegue tirar da vida da gente algumas coisas que estão complicadas, né? A gente tem que sair cancelando algumas coisas de algumas pessoas da vida da gente em alguns momentos, porque né, não dá. A gente tem que se dar o direito de descansar, a gente tem que se dar o direito de comer bem, a gente tem que se dar o direito de ter tempo para cuidar da gente, tá? Se a gente não tem isso, hora nenhuma, alguma coisa está muito errada. Então a gente tem que rever tudo na vida, sabe? Então, E às vezes tem uma ideia errada de que é luxo, né? Tipo assim, não é luxo, gente, o isso é saúde. então, Você não veio ao mundo só para trabalhar e pagar boleto, pelo amor de Deus. exato. É um pouquinho mais do que isso, tá? Então você precisa ter um pouquinho mais do que isso para você. Então seja generoso com você. Eu falo que às vezes a gente tem um olhar tão generoso pro outro, sabe? A gente fala para a mãe da gente, mãe, você precisa descansar, mãe, você precisa comer bem, pro filho, nossa, você precisa comer bem, você precisa dormir cedo. Mas a gente não olha pra gente, a gente não tem um olhar generoso com a gente, né? Então, isso é uma Exatamente. das coisas. Então, controlar o estresse oxidativo, controlar os níveis de cortisol, a gente consegue fazer isso muito bem com exercício físico, né? Uhum. A gente consegue fazer isso muito bem com uma alimentação regrada, voltando para isso, diminuindo o açúcar. A gente hoje tem alguns estudos mostrando que a glicação que acontece a nível do folículo, ela também é responsável por determinar uma piora na alopecia androgenética, então na calvície, tá? Então você vê que tá tudo interligado, não é uma coisa sozinha que acontece, né? Uhum. Outra coisa, a gente precisa controlar um pouco a poluição e o sol que a gente toma, que são fatores que envelhecem bastante o fio. A gente tem que lembrar que a haste, o fio que a gente quer, que é importante, ele é matéria morta, tá? Então, a partir do momento que ele nasceu, ele vai sofrendo dano atrás de dano, um dano depois do outro, e ele vai danificando. É claro que as pontas vão estar mais danificadas do que a raiz, porque elas estão há mais tempo expostas a todos esses danos. Para minimizar os danos que a gente não tem como evitar. Evitar água muito quente, evitar a exposição muito à poluição. A gente consegue evitar isso usando um bom leave-in, que tenha óleos bons e que ajuda a proteger e fazer uma barreirazinha para o fio. E a maioria dos leave-ins bons hoje, eles contêm filtro solar também. Então a Uhum. gente consegue proteger um pouco o fio do sol, tá? Ah, então é verdade que eles protegem, porque eu sempre tive essa dúvida. Protege, protege. Mas E a ação do sol no cabelo ela é interessante porque ela promove uma perda de resistência do fio. Então, a pessoa que toma muito sol, ela perde resistência no fio, esse cabelo fica muito mais quebradiço. E aí, para somar isso, ela vai lá e faz alguma química, né? Faz um clareamento, faz um alisamento, e aí o cabelo começa a quebrar mais e a gente vai somando danos, igual eu falei, tá? e lá Água quente, é, secador, chapinha, químicas atrás de químicas, e todas as químicas são agressivas, até mesmo a tintura, e uma hora a gente vai precisar da tintura, então saber escolher uma tintura menos agressiva, então isso aí pode ser até motivo para a gente fazer outras lives, né, para falar de escolhas de produtos, né, escolhas de tintura, quais são as melhores, químicas, quais que não devem, né, quais que podem, mas é isso, a gente reduzir, quanto menos mais nesse ponto, tá? e só essa perguntinha antes que a gente perca aqui, ó. Se a Ivonete está perguntando se lavar os cabelos diariamente é prejudicial. Porque Não, também não, não. tem muitos desses, né? Às vezes. É, não, não, não. Sabe por quê? Eu costumo dizer o seguinte: o couro cabeludo ele é uma extensão do rosto, né? Da pele do rosto. Aqui a gente não tem uma coisa que divide, aqui não é outra coisa. A gente vai imaginar que uma pessoa tem. Vamos supor que você tem uma pele super oleosa, meio acneica, meio oleosa, né? Que no final do dia você tá com aquela pele oleosa, doido para chegar em casa, fazer uma higienização, lavar o rosto, tomar um banho, né? Você vai se sentindo até sujo, né? Ao longo do dia. E você não passa 2 dias sem lavar o seu rosto. Agora, você imagina você há 2 dias sem lavar o seu couro cabeludo, o tanto de oleosidade. Quando eu vou fazer o exame, eu coloco o aparelhinho, que eu encosto ele ali, eu afasto, eu mostro para o paciente, eu afasto um pouquinho, mostro lá na tela, ficam gotinhas, sabe? De óleo, Uhum. sabe? É muita oleosidade que a gente tem no couro cabeludo. Então, a gente lavando todos os dias, a gente remove esse excesso de oleosidade. A gente vai deixar um couro cabeludo mais saudável, porque não existe couro cabeludo saudável sujo, né? Então o cabelo pode até ficar um pouco mais bonito, né? Porque ele tá com mais óleo, né? Uhum. Mas assim, o couro cabeludo, que é a fábrica do cabelo, que é importante estar saudável, tem que estar limpo. Então,
Precisa lavar todo mundo todo dia? Não, mas quem tem cabelo mais oleoso tem que ter uma frequência maior de lavagem, E aqueles tá? shampoos de limpeza profunda realmente é diferente dos outros? É. Quando Aí, você pega um shampoo anti-caspa, um shampoo de limpeza profunda, ele é um shampoo com maior detergência. Isso significa que ele vai remover mais a oleosidade do couro cabeludo e vai limpar melhor, vai tirar mais a descamação. Porém, vamos fazer um adendo bem importante. Shampoo é feito para couro cabeludo, condicionador e máscara é feita para fio, tá? São produtos diferentes com pHs diferentes. E qualquer shampoo é assim, qualquer máscara e qualquer condicionador deveria ser assim, tá? Então, quando você lava o cabelo com shampoo, o shampoo é feito para lavar o couro cabeludo, tá? Mas a gente não tem como tirar o cabelo para lavar o couro cabeludo. Então, quando você passa esse shampoo, e tem gente que lava o cabelo e faz assim, né? Espalha o cabelo no shampoo. Pelo amor de Deus, a gente não faz isso, dá aflição só de olhar. Você lava o couro cabeludo, massageando o shampoo aqui, enxágua, tá? E de preferência, até antes do banho, passa um olhinho, passa um creme aqui para blindar um pouco esse fio, para ele não ter tanto contato com o shampoo quanto ele escorrer. Porque esse shampoo tem um pH básico e o cabelo não. Então, quando ele passar, ele vai passar arrepiando aquelas cutículas todas. Você fala, uhum, lógico, ele tem que arrepiar para limpar. Não é aham. só isso, né? Ele tá arrepiando e tá abrindo aquelas cutículas todas. E ainda tem pessoas que não usam condicionador. E o condicionador ele é justamente o pH ácido que vai entrar fechando e alinhando essas cutículas, tá? E para deixar o seu cabelo com brilho, com uma textura gostosa, um cabelo que desliza melhor ali, né? Para melhor penteabilidade e Isso brilho. aí que você falou sou eu, que pego o cabelo e faço assim. Sempre Não, era você até não, agora. Não é mais agora não você. será mais. Mas Não também, é mais você. sempre que E vou uma coisa lavar. que as pessoas não sabem, né? Mas como que eu limpo o cabelo, então, se eu não posso passar o shampoo no cabelo? O condicionador, ele é feito, a máscara e o condicionador, eles são feitos para limpar o fio também, elas limpam o fio, tá? Né? Então, tudo bem você usar um shampoo mais limpante uma vez na semana ou duas, que é no caso quem precisa usar um anti-caspa, quem tem muita oleosidade. Ou até para remover excesso de resíduo, né? De tanto produto que a gente vai usando, que vai dando aquele efeito build-up, né? Que vai, o cabelo vai ficando meio duro. Então, Uhum. uma vez por semana, ok. Mas é importante usar máscara, é importante usar o condicionador, é importante usar leave-in, é importante usar um olhinho nas pontinhas, tá? É importante proteger. Cabelo é importante fazer isso. Não precisa gastar horrores, tá, gente? Óleo de coco é maravilhoso, hidrata, protege, é baratinho e já resolve metade das coisas aí. Ó, maravilha, então. E esse óleo de coco passa antes também para. Passa Olha, você quer uma dica boa? Antes de treinar na academia, porque o cabelo ele sofre a ação do suor e muito atrito às vezes que você deita, esfrega a cabeça no travesseirinho, no banco, encosta no banco, né? Fricciona. Esse atrito e esse suor, eles também são agressivos para os fios. Então, se a gente passa um olhinho de coco no comprimento, alguns minutinhos antes de ir para academia, porque sabendo que a gente vai chegar e vai lavar mesmo, né? Então Uhum. ele já vai ter a função dupla, ele vai proteger o seu fio da agressão na academia, e na hora que você for lavar, ele já vai estar protegendo do shampoo um pouquinho. Ó, maravilha. Então, é Porque realmente maravilhoso, né? eu já tinha percebido, toda vez que alguém fala, nossa, mas seu cabelo tá tão bonito, geralmente eu tô uns 3 dias sem lavar, Sem até. lavar. É. É, Mas se eu colocar o dermatoscópio no seu couro cabeludo, você vai ficar apavorada. Porque o tanto de oleosidade de escaminha que vai ficando ali, porque não tá sim, limpo. E até sujeirinha, a gente vê poluição, poeira mesmo, tá? é, A gente coloca o aumento. aham. Então, Ó, peraí, vamos responder aqui que tem umas coisinhas passando. A Jandira tá perguntando, e a técnica Lupo? Lupo, low pool. Lupo. Tá. Low pool é um shampoo que não tem sulfato, tá? Então ele é um shampoo que teoricamente seria menos agressivo para o fio, abriria menos essa cutícula. Então, seria um shampoo mais gentil para o fio. Porém, a falta do sulfato, na maioria das vezes, por que na maioria e não todas as vezes? Porque hoje a gente tem algumas tecnologias sem o sulfato que também promovem algum grau de detergência, promovem algum grau de limpeza. Mas não é a maioria dos shampoos, tá, gente? A maioria dos shampoos low pool, eles têm muito baixa quantidade de sulfato e os no pool não têm sulfato. O que que acontece? Quanto menos sulfato, menos limpa o couro cabeludo. É Ah, como se eu tivesse um detergente que não tira a gordura direito, ah, tá? Então você não vai conseguir esse efeito de limpeza do couro cabeludo de forma adequada, tá? então, como que você Então você recomenda? pode até usar um shampoo low pool, mas não todos os dias da semana. Vamos supor que você lava o cabelo todos os dias. Você pode usar ele dia sim, dia não. Vamos supor que você lava o cabelo dia sim, dia não. Deixa ele para uma ou duas vezes na semana, tá?
Uhum. Então, não tem problema. Mas vamos evitar só usar ele e nunca usar um shampoo que tenha sulfato, porque você não vai conseguir remover aquele excesso de produtos que vai ficando acumulado ali no fio, né? Ah, agora fez sentido, porque eu li aqui, eu não sabia o que que era, mas depois, meu irmão, a gente tem o cabelo enrolado, né? Tô tentando ali fazer a transição. Na verdade, não é enrolado, mas também não é assim. E aí ele me orientou esse Lopu aí justamente para diminuir frizz. Aí é isso que você tá falando, A maioria dos pacientes com enrolado. cabelo crespo, elas só usam shampoos low poo ou no poo, porque o shampoo normal, com sulfato, deixa o cabelo delas assim, né? Deixa muito frizz. Então, o shampoo low poo, ele faz menos frizz no cabelo. Só que a gente tem que ter cuidado com isso, tá? É interessante, se você tá na dúvida, usar esse shampoo por algum tempo e fazer uma consulta pra gente avaliar se ele tá limpo. O couro cabeludo tá ficando limpo. Que se Ah, ele não tiver, é interessante você intercalar com shampoo com maior detergência pelo menos uma ou duas vezes por semana usar esse shampoo mais limpante. E aí tudo bem de nos outros dias você usar o low poo, tá? O no poo eu não gosto, porque não tem sentido, ele não limpa, tá? Mas entendi. eu gosto do low poo desde que a gente intercale pelo menos uma vez por semana com shampoo com um pouquinho mais de detergência, Tá. Ó, é só rapidinho tá? que eu tava subindo aqui, porque tinha umas perguntas que a gente tava conversando e aí eu passei. Peraí. É, a Imaculada está perguntando em qual cidade eu atendo. Atendo em São Paulo, Imaculada. Mas aí depois a gente conversa sobre isso. Se você estiver por aqui, vai ser ótimo. A Wanda está perguntando: boa noite, estou cheia de linhas, quase 50. Que dica você daria para dona Wanda, Giovana? Ah, a dona Wanda, procurar um hidratante adequado para o tipo de pele dela, né? Se for seca, um hidratante mais pesadinho, se for oleosa, um hidratante mais leve. Usar filtro solar sempre. E, E o fator dona Wanda, se você do filtro solar? Que fator você filtro, indica vamos colocar acima de 40, eu acho legal, tá? para todo mundo? E se a senhora não faz uso de nenhum procedimento, nunca fez procedimento no consultório, busca, porque tá passando já da hora de começar alguma coisa, tá? E tem procedimentos, assim, com valores mais acessíveis, mas não deixar de fazer alguma coisa, porque, né, a gente tá Autoestima, gente. deixando de perder. Começar a tratar, tá? Porque senão vai ficando mais caro depois pra frente, mais complicado e mais difícil de reverter, tá? É, isso com Então, certeza. Isso também é algo que a gente, às vezes, né, é cultural da gente só ir no médico quando o problema já está instalado. Eu sofri só vai demais. quando tá doente, só vai quando o negócio já tá ruim, né? Não, É, gente, o que eu falo é o seguinte: imagina uma pessoa que começou a fazer poupança com 20 anos. Ela fez uma economia, ela tá colocando o dinheirinho dela lá todo mês, né? Com 50, ela já tem um bom pé de meia lá, tá? Então ela vai continuar colocando, ela vai colocar, mas ela precisa colocar menos, ela já tem um aporte bom. Agora, você imagina que uma pessoa quer começar com 50 e quer ter o mesmo resultado que essa paciente de 25 começou. Ela vai ter que primeiro fazer um grande aporte para ela equiparar ao que a outra fez a vida toda, né? Que foram 25 anos a mais de economia. Então, ela vai ter que dar um grande aporte. Então, quando eu falo quando que o paciente que começa o tratamento com 20 e poucos, 30 anos, ele gasta pouquinho todo ano e ele mantém a pele jovem, e o paciente que já vem depois dos 55, 60, já com bastante sinal de envelhecimento, ele tem que fazer um aporte grande para começar o tratamento, para depois ele fazer uma manutenção um pouco menor todo ano, e ele acha caro isso, mas ele deixou de fazer todos aqueles anos para trás. Então, sim. não dá para a E acho gente que ter o nem mesmo resultado. e eu acho que nem o efeito ele é tão poderoso quanto a consistência, né, ao longo dos anos. Consistência. Uma pessoa que treinou a vida inteira, uma pessoa que comeu bem a vida inteira, uma pessoa que se cuidou a vida inteira. É claro que é mais fácil, né, a É, gente pegar um paciente desse e tratar. Agora, não que não tenha jeito de você pegar um paciente que fez tudo errado a vida inteira e botar ele no eixo e alinhar e daqui para frente e ter resultados incríveis com ele, porque a gente consegue resultados, né? é. Poliana, tanto da parte da sua especialidade quanto da minha, a gente consegue resultados incríveis. É isso aí, Mas é gente. muito mais fácil. Leva a mensagem que o custo da prevenção é sempre menor do que Muito menor. E aí, e o. ainda tem aqueles pacientes que são contra a cirurgia plástica, que não querem fazer cirurgia plástica, né? Que elas querem um tratamento mais conservador. Mas se você não quer chegar ao ponto de ter que fazer muito cedo uma cirurgia plástica e não quer envelhecer muito, mais um motivo para que você comece mais cedo. Porque chega uma hora que realmente não tem muito como fazer, né? A gente consegue melhorar um pouco daqui, um pouco dali, vai precisar de uma correção de cirurgia plástica aqui, uma intervençãozinha ali,
né? E Sofre mais, né? são mais vaidosas, tem pessoas que são mais, assim, desleixadas, eu não digo, mas acho que todo mundo São gosta. desligadas, É, desligadas. Só que essas pessoas que são desligadas vão chegar um belo dia na frente do espelho e vão falar: "Ah, meu Deus, como eu envelheci, o que que eu faço agora?" E elas chegam desesperadas, sabe? Ou elas acham uma foto lá, estão arrumando as coisas, acham uma foto delas de muitos anos atrás. E aí elas vão, meu Deus do céu, olha como eu era jovem. Nossa, eu envelheci muito rápido. E aí é. elas chegam desesperadas trazendo essa foto delas mais jovens e falam assim: olha, doutor, eu era assim. Olha, meu cabelo, eu era cabeluda. Olha como eu tô com um pouquinho de cabelo, sabe? Não é de uma hora para outra que isso aconteceu, né? Isso vem acontecendo. Se você busca se conhecer, prestar atenção e se cuidar mais cedo, você não vai ter esse desespero de sair correndo e ter que fazer um investimento muito alto, um aporte muito grande num tratamento para E poder até conseguir reverter parte. você falou aí logo no comecinho da live que às vezes, realmente, eu também tenho essa crença limitante de que dermato é, assim, os produtos são caros, aí você fica Claro. com uma objeção. Não, gente, pelo amor de Deus, tem skincare para todos os bolsos. Os procedimentos são mais caros? São. Mas a gente consegue fazer programação. O que eu falo hoje, a gente fazer um plano de tratamento. Então, a gente fala, olha, o que que você precisa? Por exemplo, no caso do cabelo, nós vamos fazer um tratamento tal, você vai vir na consulta a cada 3 meses, nós vamos fazer tantas sessões do MMP, por exemplo, uma por mês, 4 sessões por ano. Então, a gente coloca aquele plano todo na frente do paciente e vamos programar para 12 meses. Vai ser tanto. Vamos parcelar isso, vamos começar a fazer isso e vamos programar já para o ano que vem, que no ano que vem vai ser X. Então, assim, não é caro quando a pessoa já sabe o que ela vai precisar fazer e ela consegue alinhar isso com o médico dela, tá? Uhum. Doutor, isso aqui é muito caro para mim, tá? Então, vamos procurar o mínimo que a gente consegue fazer. Eu costumo perguntar mesmo para o paciente, quanto que para você é razoável? Tá? Quanto que você acha que você pode investir? A gente tenta, mesmo que não seja o ideal, mas a gente tenta fazer alguma coisa dentro daquele budget do paciente para caber no orçamento dele. Ele eu falo que o melhor fazer um pouco do que não fazer nada. Né? Melhor cuidar com um produto mais barato do que não cuidar porque acha que o outro produto é caro. Então, já que o produto é caro, eu não vou usar nada. Eu vou envelhecer naturalmente. Né? O que eu ouvi outro dia de um comentário de um Reels que eu fiz? Eu uso só sabão de coco para lavar o rosto, minha pele é ótima. Eu falei assim, meu Deus do céu, que pessoa privilegiada pela natureza. Eu espero que ela continue, né? Porque Mas aí também é aquela coisa, a gente por tem, mais que você seja privilegiado, uma hora isso não vai dar certo, né? Não tem como ó, dar só certo, né? uma perguntinha aqui, que é da Pamela. A fronha para usar no cabelo para dormir é bom? A fronha e a touca de cetim, Pamela, elas ajudam a diminuir bastante o frizz. Então, se você tem cabelo cacheado, cabelo com muito frizz, coloca antes de dormir, mas sempre com cabelo seco, tá? Coloca que você vai acordar com o cabelo bem mais alinhado, bem menos frizz. Então, você não vai precisar ficar lavando de manhã para poder realinhar ele, tá? Ou ter que encher de produto, encher de óleo, deixar ele pesado, tá? Então, ajuda bastante, sim. Tanto a fronha quanto a touca, e quem se adapta mais com a touca ou com a fronha, aí E a Fagna está perguntando se a vitamina C é indicada para todos os tipos de pele. vitamina C tópica, ela é um antioxidante, Wagner. Então, assim como outros, a gente tem vários outros, tá? O que que ele vai fazer na pele? Eu gosto muito de usar antes do filtro solar. Ele potencializa a ação do filtro solar. Então, ele aumenta a ação do filtro solar. Ele ajuda na redução dos radicais livres, que também provoca envelhecimento. Então, eu acho interessante, sim, usar. Mas, aquele efeito anti-aging famoso da vitamina C, não é bem desse jeito, tá? Ele faz isso, ele é um antioxidante, ele vai proteger do estresse oxidativo, vai aumentar a proteção solar. Talvez seja como único tratamento para uma paciente muito jovenzinha. Eu gosto de usar, às vezes, só vitamina C, ou às vezes eu associo um pouco de retinol. Mas para uma paciente que já tem uma pele mais madura, vai precisar de mais coisa além disso. Então, tá bom. Gente, eu acho que eu terminei as minhas perguntas. Deixa eu ver. E eu acho que aqui também tá tudo bem. A gente respondeu todas, pelo menos as que eu vi. Se eu esqueci de alguém, é agora ou cálice para sempre. Estamos terminando a nossa live. Muito obrigada, Gi, por ter aceitado o Imagina. convite. Vamos fazer. Eu falei que eu falo demais, né, Polly? Você fala live comigo, não é nunca menos de uma hora que eu não consigo falar pouco. Tá ótimo, teve engajamento, pessoal.
foi legal, foi bacana, foi ótimo. Não A tem gente dúvida, porque eu falo mais do que a dúvida das pessoas, então não sobra muita questão para dúvida. já foi respondido muita Eu coisa. respondo antes. E eu acho que até a dúvida, assim, eu mesma fiz bastante pergunta que eu acho que era a dúvida da maioria, tipo, em alguns momentos. Então, Foi igual eu falei com você mais cedo hoje, é legal a gente conversar com uma pessoa de outra especialidade, né? Porque as dúvidas que você tem provavelmente são as dúvidas que os seus pacientes têm e que as pessoas leigas têm, né? sim, Quando a gente conversa com duas pessoas que falam a mesma língua, né? Dois especialistas da mesma área, você muitas vezes pula algumas coisas que você acha que é muito básica, mas que é a dúvida da maioria das pessoas, né? sim. Então, eu acho bem interessante que é esse formato de live, né? Quando a gente conversa interagindo especialidades diferentes, né? A gente é muito rico, né? É, com certeza. Então, eu espero você para as próximas lives. Por enquanto, a gente ainda tem. Parece que dá para a gente fazer uma para falar só de colágeno, de procedimentos e tarará, e outra que é Suplementos, de um modo geral, eu acho que é bem legal, né? Que é uma dúvida bem grande, suplemento para pele, suplemento para cabelo, vitamina para cabelo, hoje que é bem famoso, né? A gente pode falar, assim, de- tá? dicas práticas assim do dia a dia para agregar valor aí na vida de todo mundo. Mas, gente, é aquilo, Sim, informação de qualidade é o que realmente vai fazer a diferença e a consistência em tudo que você fizer na vida, né? Para você realmente sem chegar dúvida. lá investindo em saúde e podendo aproveitar aí que hoje eu entendo e eu realmente acredito que seja a melhor idade por vários motivos. Tem gente que ainda duvida, mas é por isso que a gente criou aqui Marcos do Envelhecimento, para ver o que é normal, o que não é, e aquilo que é evitável, como que a gente pode fazer para ser. Com certeza, Tá bom? com Beijo, certeza, Polly. Muito bom obrigada, viu? final de semana. Tchau, Para tchau. vocês também, todo mundo. Tchau.